e já estamos quase terminando Marcos. Marcos 12. Já chegamos no capítulo 12. Marcos é um pouquinho menor que Mateus, então nós já estamos mais da metade, falta pouco, né? Marcos acaba no capítulo 16, nós já estamos no 12. Marcos capítulo 12, nós nesse primeiro momento vamos ler do versículo 1 até o versículo 12 e depois a gente continua na narrativa quando os irmãos já estiverem sentadinhos. Versículo 1. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores, e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles a parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e lhes bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros e alguns bateram e a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou dizendo: a meu filho irão respeitar. Mas os lavradores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram essa passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, dá-nos sabedoria, Senhor. Dá-nos sabedoria nessa noite, para que possamos aprender da Tua palavra e evoluir na caminhada contigo. Derrama da Tua graça, da Tua sabedoria, e que a Tua palavra venha verdadeiramente transformar os nossos corações. É o que te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. O irmão pode se assentar. Já avisando ao irmão, eu tenho uma coisa que é meio de criança, eu soluço, né? Bebi água agora, estou soluçando. Então, se eu der umas paradas, é soluço. Coisa de criança, né? Mas eu ainda tenho. Essa parábola, isso aqui são palavras de Jesus, né? É uma parábola de Jesus. E ela é uma indireta, bem direta, aos fariseus que estavam ali constantemente perseguindo Jesus e tentando, de alguma forma, pegá-lo em alguma palavra, pegá-lo em algum mal, para derrubar assim o seu ministério. Então, o que a gente entende dessa parábola? E a gente viu que os fariseus entendiam, porque eles ficaram chateados, né? Eles foram embora porque eles entenderam que era para eles aquilo ali. Mas o que essa parábola nos ensina? Primeiro, Jesus está fazendo aqui uma parábola comparativa, ou seja, uma historinha que dá de uma alegoria de algo real. Então, a gente tem um homem que plantou uma vinha. A gente tem que entender que toda a narrativa indica que esse homem representa Deus. Então, Deus
plantou algo, Deus construiu algo. Ele plantou uma vinha. Então, o que a gente entende? Que a vinha simboliza a obra de Deus. Deus fez algo. Deus iniciou algo. E ele entregou isso nas mãos dos trabalhadores, para que os trabalhadores cuidassem. Ou seja, um homem plantou uma vinha e a delegou aos trabalhadores, para que eles cuidassem da vinha. Quando o homem enviou um servo para pegar o lucro, para pegar, já que tinha uma vinha, estavam vendendo as uvas, tinha que ter o lucro. Ele foi lá para ver. Os trabalhadores agarraram ele e bateram nele. O que significa? Significa que aqueles que deveriam cuidar da obra de Deus tentaram se apossar da obra de Deus e estavam roubando a Deus, tirando de Deus aquilo que deveria ser dele. E aí Deus enviou um servo e bateram nesse servo. Depois enviou outros servos, bateram e mataram. Isso a gente vê que é uma figuração do que estava acontecendo no Velho Testamento. Por quê? Porque conforme os reis se corrompiam e os sacerdotes se corrompiam, Deus levantava os profetas, Jeremias, Oséias, Naum. Esses profetas que eram levantados por Deus para trazer o povo de volta à presença do Senhor. Então Deus enviava esses profetas lá para sua vinha, para que falassem com o povo. E o que o povo fazia? Em alguns batia, como fizeram com Jeremias, a outros mataram, e até mesmo agora, recentemente, no texto, tinham matado João Batista, que era um profeta de Deus. Então, Deus enviou, o homem, enviaria seu filho, pois esse talvez o respeitava. Aqui Jesus está fazendo uma historinha. Nós sabemos que Jesus veio ao mundo, sim, para morrer. Era do propósito de Cristo se entregar. Mas o que Jesus está querendo mostrar aqui é que não importa quem era a pessoa que Deus enviava, os homens ou batiam ou matavam. E aí o homem envia seu filho, que é o herdeiro, pensando, esse vão respeitar, é o meu filho. Eles vão respeitar. E aí o que fizeram? Olharam, ele é o herdeiro, vamos matá-lo, para que a vinha fique para nós. E o mataram. Para que nós vejamos como aqueles homens eram de coração duro, eles entenderam o que Jesus estava falando. Mas ainda assim, não se converteram. Eles entenderam que a parábola era para eles. Eles sabiam que o texto era para eles. O que Jesus está querendo dizer nesse texto? Olha, essa obra não é de vocês, é de Deus. Vocês corromperam e estão roubando de Deus. Muitos profetas se levantaram para tentar fazer vocês voltarem para os caminhos corretos, e até mesmo o Filho de Deus está agora chamando vocês para o caminho certo. Mas vocês continuam a rejeitar. E Marcos, ao registrar essa narrativa, que não precisa de uma explicação, porque em alguns textos o narrador explica, ele disse isso por conta disso, daquilo. Nessa narrativa ela é tão clara que ninguém se preocupa em explicar, nem Jesus se preocupa em explicar, porque é uma narrativa clara, de fácil entendimento. Há aqueles que se dizem servos, mas roubam aquilo que é do Senhor e perseguem aqueles que estão no caminho certo. Essa é uma verdade que acontecia na época de Jesus, uma verdade que acontecia na época da igreja da qual Marcos está escrevendo, e uma triste realidade que ainda acontece nos dias de hoje. Há aqueles que se dizem servos de Deus, mas estão na vinha unicamente para roubar aquilo que é do Senhor. Não tem o mínimo de amor pela obra de Deus. Não tem o mínimo de amor pelas almas. O que eles querem mesmo é roubar. E aqueles que se levantam em nome de Deus para defender a verdade de Deus, esses são maltratados e até mortos. E o triste aqui é que Jesus não está dizendo que são os ímpios que estão perseguindo. Não são os ímpios que estão agredindo. São os próprios servos
que o Senhor chamou. Os maiores perseguidores são aqueles que, infiltrados, se encontram no meio das igrejas. São os piores inimigos do povo de Deus, porque os de fora a gente sabe que vai perseguir. Os de fora a gente sabe que vão querer fechar a igreja. Os de fora a gente sabe que vão atacar. Mas há aqueles que se infiltram dentro das igrejas. E são esses os piores inimigos. São esses que começam a criar as divisões dentro da igreja. São esses aqueles que trazem heresia para dentro da igreja. São esses aqueles que têm fome, sede de poder e querem a todo instante derrubar líderes, derrubar pastores. São esses que muitas das vezes assumem lugares de liderança na igreja e usam de heresias para roubar do povo, para enganar o povo. E nós vemos isso aí afora. E o mais triste é que esses homens, esse tipo de gente, é confrontada com a verdade. A verdade é apresentada para eles. Jesus aqui apresenta a verdade para eles claramente. Porque Jesus tinha essa metodologia de ensino. Jesus falava muito por parábolas, mas eram parábolas muito claras, que qualquer pessoa entendia. Mas ainda assim, eles não queriam se converter. Qual era o desejo deles? Prender Jesus. Só não prenderam porque o povo estava ainda ao lado de Jesus. E é uma coisa interessante, né? Porque em todos esses momentos nós estamos vendo aqui que o povo está do lado de Jesus, né? Porque desde o capítulo 10, esses homens querem matar Jesus e não matam porque o povo está com Jesus. E aí a gente se pergunta, cadê esse povo quando prenderam Jesus? Cadê esse povo quando... A verdade é, enquanto está tudo bem, enquanto ele está fazendo milagre, maravilha, está todo mundo ali do lado dele, está todo mundo ali protegendo ele, está todo mundo ali amando ele. Quando a coisa aperta, vai todo mundo embora. Quando a coisa aperta, quando os milagres não aparecem, quando a dificuldade vem, vai todo mundo embora. Aqui a gente vê uma multidão protegendo ele. Uma multidão que não permite que ninguém faça mal a ele. Essa multidão aqui, a gente sabe que vai embora, que a gente já conhece o final da história. Mas o que a gente aprende vendo esses pequenos detalhes? Sabendo que ali, perto dele, tinha essa multidão e que essa multidão servia de proteção. A gente vê que todo mundo é muito fiel quando está tudo bem. Quando a perseguição vem, quando as doenças vêm, quando a luta vem, cadê o povo? Cadê a multidão? Cadê os servos? Cadê as servas? Cadê os discípulos? Vão todos embora. Versículo 13. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que dissesse. Olha só, os homens ouviram, né? Entenderam a mensagem, foram embora. Aí mais tarde, no mesmo dia, foram ali se reunir entre eles, falar, vamos pegar ele em algum... E aí a gente vê fariseus e herodianos juntos. Era um povo que não se dava bem entre si, porque os fariseus eram extremamente conservadores, de forma hipócrita, porque eles eram muito conservadores naquilo que a palavra nada dizia, mas naquilo que a palavra defendia como casamento, etc., eles eram totalmente liberais. Mas aqui nós temos um grupo que era muito conservador, e os herodianos. Herodianos era o povo que vivia ali, que seguia o rei Herodes. Era um povo que vivia na libertinagem, era um povo que vivia bêbado, era um povo que vivia fazendo todo tipo de porcaria. Então a gente vê que esses homens não estão preocupados com a palavra de Deus, que olha com quem eles se misturam. Fariseus misturados com herodianos, todos eles querendo derrubar Jesus. E não é diferente não, o crente muitas das vezes se junta com o ímpio para derrubar a igreja. O crente, entre aspas, né? O falso crente. Versículo 14. Estes se aproximaram dele e disseram, mestre, sabemos que és íntegro
e que não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Olha só a maldade desses homens. Olha como é que eles falam. Eles foram lá para pegar ele nas palavras, mas viu como é que eles falam? Mestre, sabemos que ensinas as palavras de Deus. Nós sabemos que você não vive de aparência. Nós admiramos muito o Senhor. Olha a falsidade dessa gente. Como Jesus mesmo dizia, raça de víboras, cobras, serpentes. Olha como é que eles chegam. Mestre, bom mestre. Aí eles fazem a pergunta. Eles estavam lá, eles ficaram a tarde toda pensando nisso aqui. Eles saíram e ficaram a tarde toda pensando no que a gente pega ele. E aí pensaram nisso aqui, pagar imposto a César ou não. Por quê? Porque nós sabemos que o imperador, que o reino romano, ele veio dominar sobre o reino judeu. Então, César era visto pelo povo como um invasor. Eles não respeitavam ele como rei verdadeiro. Eles não respeitavam ele como imperador verdadeiro. Ele estava lá como um invasor. É a mesma coisa que viesse um país estrangeiro e dominasse o Brasil. Viesse um país estrangeiro, dominasse o Brasil, esse líder de outro país falasse, agora quem manda aqui sou eu. Agora a autoridade aqui sou eu. Não tem mais presidente, não tem mais governador, não tem mais nada. Quem manda aqui sou eu. Era assim que eles viam César. Então, quando eles jogam isso aqui para Jesus, é porque se Jesus falar que é para pagar, eles vão dizer, tá vendo? Ele defende um homem que é invasor, um homem que mandou matar o filho de vocês, um homem que mandou agredir a mulher de vocês. Olha aí o profeta de vocês, esse aí que é o Messias? Alguém que defende o invasor? Mas se ele disser, não pode pagar não, que esse homem é um invasor, a gente tem que dar a oferta só no templo. Eles iam lá no Pilatos, governador romano, falam, tem um cara aí que está dizendo que não é para pagar imposto não. Tem que mandar matar ele. Então olha a maldade deles, olha como eles são maldosos. Olha como o coração deles é perverso, como eles só pensam na maldade, na ruindade. Mas aí Jesus, sendo Senhor e sabendo muito bem, mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou, por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Versículo 16. Eles lhe trouxeram a moeda e ele lhes perguntou, de quem é essa imagem que está na inscrição? De César, responderam ele. Então Jesus lhe disse, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. O que Jesus quer dizer com isso? Havia a moeda romana e haviam as ofertas que eram dadas a Deus. As ofertas que eram dadas a Deus, na época, como o povo vivia ali, a maioria das ofertas, quase todas as ofertas, eram ofertas de alimentos, eram ofertas de sacrifícios que as pessoas levavam. Então, o que Jesus está dizendo? Que uma coisa não altera a outra. Se a moeda está ali com a cara de César, e se César está ali num patamar de poder, então que dê a ele o que pertence a ele, sem deixar de dar a Deus o que pertence a Deus. Ele faz ali uma separação. Vocês querem me pegar para dizer que se eu falar para dar para César, vocês vão dizer, então você não quer que dê lá no templo de Deus. E se eu disser que é para dar um templo de Deus, vocês vão dizer que eu não quero que dê para César. Então vamos fazer o seguinte, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Sabedoria, ficaram todos admirados, maravilhados, porque devia estar todo mundo ali ao redor. Como é que ele vai escapar dessa? Como é que ele vai sair dessa agora? E maravilhosamente bem ele sai. Sabe por que ele fala isso? Dai a César o que é de César? Porque aquela ali não era a moeda judaica. Era a moeda que veio junto com Roma. Então ele está falando, o homem não veio, vocês não estão usando o dinheiro dele? Querendo ou não, vocês não estão usando o que ele oferece? O soldado deles não garante a proteção de vocês? Se vocês forem roubados, não vão até o soldado dele?
Se precisar de comida, não vão até ele pedir? Então dai a César o que é de César. Mas continuem dando a Deus o que é de Deus. E o que a gente aprende também nos dias de hoje com isso? A gente aprende que a nossa responsabilidade com Deus não anula a nossa responsabilidade civil e nem a responsabilidade civil anula a responsabilidade com Deus. Eu vou deixar de pagar imposto porque eu sou servo de Deus. Não tem nada a ver. Dai ao mundo que é do mundo. Tem que pagar, paga. E em contrapartida, não vou mais dar nada a Deus não, que eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que pagar. O que isso tem a ver? Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Cumpre tuas obrigações com o Estado, cumpre tuas obrigações com o governo, mas não se esquece que há um Deus também que você tem que cumprir suas obrigações. Há aqueles que criam essa divisão, né? Não, ou é um ou é outro. E aqui Jesus está falando, cumpre tua obrigação com o outro, sem deixar de cumprir tua obrigação com Deus. Por que é importante essa narrativa estar aqui? Porque a gente sabe que o crente romano, para qual Marcos é o alvo desse livro, vive debaixo também do governo de César. E o crente romano pode um dia também se perguntar, olha, eu não vou mais pagar nada para esse homem não. Meu rei é Jesus, o que eu vou pagar as coisas para esse rei? E Marcos faz questão de deixar essa história registrada, porque serve também para o seu leitor, porque ele vai perceber, olha o que Jesus está falando aqui. Eu tenho sim que honrar a Deus com as minhas ofertas, eu tenho sim que honrar a Deus com o meu melhor, mas sem deixar de cumprir as minhas obrigações, até para não escandalizar o mundo, porque depois vão apontar o dedo e dizer, tá vendo? Olha o crente que não paga o que deve. Olha o crente que diz que é servo de Deus, mas vive calotando, olha aí. Então Jesus, ele sabiamente consegue resolver tudo isso. Mas não acaba por aí não. Eles continuam insistindo. Versículo 18. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão. Mestre, olha como eles são terríveis, né? Eles não reconhecem ele como mestre, mas eles vêm com essas palavras bonitas. Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Os saduceus, eles eram uma seita que eles não acreditavam em vida eterna. Eles acreditavam que acabou a vida, acabou tudo. Então não tinha vida eterna. Tinha só o hoje e o agora. Morreu, acabou. Não tem mais nada. Então, baseados na lei de Moisés, na mente deles, eles acharam que iriam pegar Jesus. Mas a gente vê que é uma pergunta tão absurda, né? Que quase fica ridícula. Mas qual é o questionamento deles? Eles, na mente deles, eles acreditam que quando a ressurreição, né, haveria um problema. Por quê? Porque na lei de Moisés, e é de fato uma lei que existia, se uma mulher casasse com um homem e ela não tivesse filhos com ele, o cunhado ou o parente mais próximo deveria casar-se com ela. A gente vê isso na história de Ruth. Ruth vai atrás do parente mais próximo para casar com ela, que é Boaz. E da descendência dela veio o rei Davi e veio Jesus, nosso Senhor, né? Por intermédio de Maria. Quando a gente vê essa lei que servia para proteger a mulher, porque na época era muito raro, quase impossível que uma mulher trabalhasse fora. Então, se ela não tivesse filhos, ela ia ficar perdida. Não tinha INSS, não tinha aposentadoria, não tinha assistência do governo. Então, ela tinha que ter um filho e uma família. E havia aqueles também que não gostavam de casar com viúvas. Até porque achavam até que havia um mau presságio, não sei o quê. Então, havia essa lei para proteger essas mulheres. E qual é o questionamento desses homens? Olha, ela casou com um irmão, morreu, casou com outro, morreu, até que morreram 7.
Até que finalmente morreu a mulher também e ela não tinha filhos. Quando ela ressuscitar, né, já que vai haver uma ressurreição, já que vai haver uma vida eterna, de quem ela vai ser esposa? Então, qual é a teoria deles? A teoria deles é que se houvesse uma ressurreição, as pessoas ressuscitariam com seus próprios corpos, e essas pessoas ressuscitariam com seus próprios corpos, continuariam casadas com aqueles que eles foram casados durante a vida. Então, essa é a teoria deles. Versículo 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Essa narrativa eu sempre entendi errado, eu preciso admitir, eu sempre entendi errado, até esses dias fazendo esse estudo. Vejam bem como Jesus fala, né? Jesus podia ter pegado vários versículos, né, para dizer nesse ponto sobre a vida eterna, né, etc. Mas olha o versículo que ele pega a passagem da sarça ardente, quando Deus, né, quando Moisés perde a ovelhinha, ele vai atrás dela, ele encontra, né, uma sarcinha, uma pequena árvore pegando fogo e ela não se consome. E ali Deus falou a ele, como Deus se apresentou? Deus se apresentou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Jesus usa isso como argumento para falar sobre a vida eterna. Por que Jesus usa isso como argumento? A gente entende isso quando a gente vai ler o termo que Deus usa. Eu fui o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, teus antepassados. Deus falou isso? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Como assim? E aí Jesus complementa: ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Como assim? Jesus está dizendo: olha, lembram lá, já que vocês estão lembrando de Moisés, lembram quando Deus foi falar com Moisés? Como que ele falou com Moisés? Ele falou assim: olha, eu sou o Deus dos teus antepassados que já morreram. Eu sou o Deus do Abraão que já morreu. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus fala como se Abraão, Isaque e Jacó estivessem vivos na época de Moisés. Sendo que na época de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já tinham morrido há mais de 400 anos. Então, como assim ele é o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, se eles de fato já estavam mortos no período em que Deus fala com Moisés? O que Deus estava dizendo a Moisés é: olha, lembra dos teus antepassados? Estão aqui comigo. Eu sou o Deus deles. Sou o Deus de Abraão. Sou o Deus de Isaque. Sou o Deus de Jacó. Porque a morte é apenas o caminho que o crente faz para chegar até Deus. Deus não é Deus de mortos. É por isso que é inadmissível que o crente tenha medo da morte. É inadmissível que o crente tenha medo da morte. Por quê? Porque a morte é apenas um caminho que nós fazemos até chegar na glória do Senhor Jesus. Nós devemos nos cuidar, devemos. Nós devemos nos proteger, devemos. Mas agora viver atemorizados por causa da morte? Quem tem que viver aterrorizado com medo da morte é o mundo que não sabe para onde vai. O crente sabe muito bem para onde ele vai. E o crente precisa saber que a morte não é o nosso final. Aquele que está em Cristo passa da morte para a vida. Passa da morte para a vida. Porque nem a morte pode conter os servos de Deus. Ele é o Deus de vivos. Abraão, Isaque e Jacó estão vivos, porque assim que faleceram, foram para os braços de Deus Todo-Poderoso e estão lá com Ele. Deus é o Deus deles. E por isso Jesus está falando: olha, Ele não é Deus de mortos, não. Ele se refere a eles como se estivessem vivos, justamente porque quando saíram desse mundo, foram para o seu reino e
estão vivos lá, e logo nós também, como servos de Deus, estaremos vivos com Ele. Ele não é Deus de mortos. Ele não é Deus de mortos. É Deus de vivos. É Deus de vivos. E nós podemos nos lembrar dos irmãos que nos deixaram, antes de vir esse negócio de Covid, quantos irmãos nos deixaram por tantos problemas, né? Teve o irmão Carlos Alberto, ele que fez a maquete do que seria a obra lá. Eu ainda tenho a maquete dele, eu levei para casa, eu tenho até hoje. Perdemos ele de infarto. Irmã Ana Maria, que nos deixou este ano também com problemas cardíacos. Tivemos outros irmãos que infelizmente nos deixaram, irmãos antigos, irmã Daí, irmã Geni, que tanto oravam por mim aqui, antes até de eu ser do ministério. Via elas aqui, essas senhoras aqui, desde criancinha eu via elas, nos deixaram antes de vir Covid, antes de vir qualquer coisa. Estão mortas? Aquele que está em Cristo passa da morte para a verdadeira vida. Estão nos braços de Deus nos aguardando. Estão vivas ao lado de Abraão, ao lado de Isaac, ao lado de Jacó. Por isso eu posso dizer que o Deus de Abraão é o Deus de Ana Maria. O Deus de Abraão é o Deus de Carlos Alberto. Por quê? Porque o crente tem a certeza, o crente tem a fé e a esperança, não nesse mundo, porque esse mundo só tem desgraça para oferecer, mas a certeza do mundo que está por vir em Cristo Jesus. Esses homens não criam na vida eterna. Que vida triste é essa? E tem crente que parece estar dentro da igreja e não crê nisso. Não crê na vida eterna, não. Não crê, porque só se preocupa com essa vida de agora. Só quer saber com essa vida de agora. Só quer saber do emprego, só quer saber da saúde, só quer saber da vida de agora. Ele não olha para o que está no futuro, ele não olha para o que está por vir. E nem tem esperança em Deus. E a resposta que Jesus faz logo do início já é aquilo que resume tudo isso. Versículo 24, Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Sabe quem vive atemorizado, sem fé na vida eterna? É aquele que não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Quem conhece a palavra, lê a palavra, sabe que Deus tem poder para abrir o mar vermelho, sabe que Deus tem poder para parar o tempo, sabe que Deus ressuscita os mortos, sabe que Deus traz o sustento até de onde não tem, até pela boca de corvos Deus traz o sustento, sabe que Deus tem poder para curar todas as doenças. Quem lê e crê nas Escrituras vive atemorizado de modo nenhum. E principalmente quem crê no poder de Deus, crê que Deus pode fazer todas as coisas, crê que Deus tem toda a autoridade, crê que Deus é poderoso até para trazer a vida àquele que está morto. Quem crê no poder de Deus não vive com os olhos fitados nesse mundo. Ele sabe que há uma vida eterna lhe aguardando. Ele sabe, ele crê. Por quê? Porque conhece a palavra e o poder de Deus. É isso que está faltando para muitos crentes, palavra de Deus. Está faltando palavra. Eles escutam, não é que eles não escutam não, mas está faltando crer. Tem que crer, tem que ter fé na palavra de Deus. E por que Marcos novamente registra essa narrativa? De tantas outras que ele acabou não colocando, ele podia também não ter colocado essa. Por que ele coloca essa? Porque ele sabe que o crente que está lendo isso aqui precisa crer no poder de Deus. E não pode ficar com os olhos nesse mundo terreno. Tem que crer na vida eterna. Gente, nós somos crentes por causa da promessa da vida eterna. Não é por causa de promessa de prosperidade, não é por causa de promessa de carro, de promessa de bênção. Isso Deus pode dar, a gente crê. Não estamos dizendo que Deus não pode dar, não. Mas a maior promessa, a promessa verdadeira, aquela que a gente tem que depositar nossa alma, nossa esperança, é na promessa da vida eterna. Ele voltará e buscará para si a sua igreja. E aqueles que já estiverem descansando no Senhor, já estarão com Ele, celebrando.
junto com os anjos, a glória e a maravilha de Deus. Lá não haverá disputa de quem é casado com quem, lá não vai haver briga, lá não vai haver discussão, lá não vai haver sofrimento, lá não vai haver dor, lá não vai haver morte, lá não vai haver doença, lá só haverá alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Há muitos crentes saduceus dentro da igreja. Crentes que não creem na vida eterna. Dizem que creem, mas não creem não. Não creem não. É apenas bonito cantar, mas não creem não. Se crescem, nada para um crente que crê na vida eterna. Nada. Porque ele sabe que essa vida aqui ele pode perder a qualquer momento. O que importa mesmo é a vida com o Senhor Jesus. É isso que importa. Para nós encerrarmos, não, ainda temos mais algumas. Me adiantei, né? Um dos mestres da lei, versículo 28, aproximou-se e os ouviu discutindo, notando que Jesus lhe dera uma boa resposta. Perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus. O Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior que este. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é o único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Olha só a diferença de quem quer afrontar e de quem quer aprender. Esse homem, esse último aqui, já veio diferente. Ele não veio para afrontar. Ele era um mestre da lei e ele fez uma pergunta a Jesus. Uma pergunta que parece nos ter sido honesta, uma pergunta honesta. Ele notou que Jesus estava dando boas respostas e ele faz aqui uma pergunta. De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Veja que o texto não indica que ele foi malicioso. Ele viu que Jesus estava ensinando muito bem e quis aprender. E aí Jesus fala, né? O mais importante primeiro é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. É o primeiro dos 10 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amar ao Senhor com todas as forças. Gente, Deus não aceita menos que isso. Deus não aceita menos que isso. Olha só, qual é o maior mandamento? O mais importante: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças, de todo o seu coração. Tem que ser sincero, tem que amar a Deus com sinceridade. Depois, de toda a sua alma. Isso aqui, quando a gente fala, né, depositei minha alma, entreguei minha alma, está falando de fé. Tem que amar esse Deus com fé. Tem que se entregar a Ele. Tem que se entregar verdadeiramente a Ele. Depois, amar de todo o seu entendimento. Tem que entender quem é Deus. Tem que estudar a palavra. Tem que estudar a palavra, tem que conhecer a Deus, buscar conhecer a Deus. E por fim, com todas as suas forças, enquanto houver força, enquanto houver fôlego de vida, vamos louvar e engrandecer ao Senhor. Deus não aceita menos que isso. Esse é o maior dos mandamentos, é o primeiro mandamento. Se não fizer isso aqui, não adianta nem tentar fazer os outros, Deus não aceita. Deus não aceita menos que isso aqui. Tem gente que acha que porque jovem, eu vou casar puro, só isso basta. Se não fizer isso aqui, não adianta. Paulo vai dizer lá, né? Se não tiver amor, do que adianta? Eu podia dar o que eu tenho para os pobres, podia entregar a minha vida em favor de outros. Se não tiver amor, do que adianta? A mesma coisa é a nossa vida, irmão. Eu posso vir aqui, eu posso limpar essa igreja toda, eu posso fazer de tudo. Se for pura religiosidade, igual a dos fariseus, não adianta nada.
Tem que amar a Deus. E é com todas as forças, não é de qualquer maneira, não. Estou cansado, mas vou dar o meu melhor para Deus. Estou doente, mas vou dar o meu melhor para Deus. Estou arrasado, vou dar o meu melhor para Deus. Deus não aceita menos que isso. Não aceita. Sabe por que não aceita? Porque os primeiros crentes iam para as covas dos leões, eram devorados, mas não largavam a mão de Cristo Jesus. Os crentes viam seus irmãos sendo mortos, mas não deixavam de sair das suas casas para ir à igreja adorar a Deus. Eles não ficavam cativos e trancados, eles saíam, eles iam para a igreja. Quando Pedro é preso, a igreja estava reunida orando por ele, não era um bando de covarde. Falava assim, aí foi preso, vamos ficar todo mundo dentro de casa porque não vai dar mais, acabou. Eles continuavam se reunindo, crendo em Deus Todo-Poderoso. Isso é a igreja de Cristo. É quem ama a Deus de todo o coração, de toda a força, de todo o entendimento, com a alma. Isso é crente em Cristo Jesus. Fora isso, é tudo fariseu. É tudo fariseu. E em segundo, ame o seu próximo como a si mesmo. Aqui Jesus resume todas as leis a respeito do próximo. Se você ama o teu próximo, você vai desejar a mulher do próximo? Nunca. Vai desejar a casa do próximo? Nunca. Vai roubar? Vai matar? Nunca. Porque você não quer isso para a tua vida. Mas antes de amar qualquer pessoa, tem que amar a Deus. O que está acontecendo hoje é que inverteram. Amarás a ti mesmo e ao teu próximo primeiro, depois você ama a Deus. É isso que estão fazendo hoje. Amam todo mundo mais que Deus. Amam tudo acima de Deus. Botam tudo à frente de Deus. Quando a gente inverte a ordem, acaba tudo. Primeiro a gente tem que amar a Deus, sabe por quê? Porque Deus é amor, é Ele que vai derramar o nosso coração, o amor verdadeiro pelas outras pessoas. É Ele que vai fazer isso. Porque se não fosse o amor de Deus, irmãos, se não fosse o amor de Deus, não tinha crente que se atorasse. Que a gente nunca se conheceu antes de vir para cá, a gente não sabia quem era quem. Cada um tem a sua ideia, cada um tem a sua criação. Como que um negócio desse ia dar certo? Tem que amar a Deus primeiro, porque aí sim Ele vai ensinar a gente como amar o próximo. Em primeiro lugar tem Deus. Versículo 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças, de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas, os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão a condenação mais severa. O que é isso aqui que eles estavam dizendo? Eles estavam dizendo, os fariseus, que o Cristo seria um herdeiro de Davi, como foi Salomão, alguém que tem um sangue real e que se ergueria para ser o grande rei de Israel. E Jesus está falando: olha, não vai ser um homem comum, porque o próprio Davi, lá em Salmos, quando teve visão a respeito disso, ele chamou Jesus de Senhor. Ele será o Senhor, Ele será o Deus. Não é um herdeiro, não é um filho. Jesus está falando: olha, o Cristo, o Salvador de vocês, não é homem, não. É Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. E aí ele fala: esses aí gostam de andar com as melhores roupas, gostam de andar, como a gente fala hoje, ostentando. E ostentavam com o dinheiro de quem? Com o dinheiro das viúvas que eles extorquiam, com o dinheiro dos crentes que eles extorquiam. E aí, para se fazer de muito piedosos, ficavam na casa dos outros fazendo longas orações, fazendo aquelas orações bonitas, aquelas palavras bonitas, como todo político, aquelas palavras belas, mas na verdade o que eles estavam fazendo?
estavam roubando o povo. Nós, como crentes, precisamos ter os olhos abertos. Não adianta a palavra bonita, não. A gente tem que olhar para as atitudes. A árvore se conhece pelo fruto, não é pela aparência. Ah, mas eles fazem orações tão bonitas, mas olha só a atitude deles. Ah, eles falam coisas tão bonitas, mas espera aí. Vamos olhar para a palavra de Deus e vamos ver a diferença. Eles estão ensinando a palavra de Deus? Não estão. Fariseus hipócritas. Fariseus hipócritas, mentirosos. E, infelizmente, irmãos, como a gente vê hoje em dia isso aí acontecendo. Os caras esbanjando e ostentando dinheiro que roubam do povo. Dinheiro que roubam do povo. Que horror, né? Que horror você imaginar isso. Toda essa narrativa até agora é Jesus falando deles. Né? Já notaram? Desde o início da narrativa até agora Jesus está apontando para a gente, está falando, olha esse pessoal, gente. Vocês estão olhando para mim um homem humilde, um homem pobre, e vocês estão olhando para eles bem vestidos, bem... Não seguem por isso aí, não. Não é isso aí que define nada, não. Cuidado com esses homens. Eles são hipócritas, eles são falsos, eles são mentirosos, eles falam bonito, mas eles pregam mentira. Irmãos, a gente não tem que ficar olhando se a pessoa fala bonito, não. A gente tem que olhar, está falando dentro da palavra? Se tiver dentro da palavra, pode até gaguejar, pode até falar falar meio mexerido, não importa. É muito melhor do que alguém falando heresias. E agora sim, por fim, a última parte do capítulo, a oferta da viúva. Jesus sentou-se à frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou, afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela deu da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Jesus acabou de falar que não era para se guiar pela aparência, não é? E aí, quando ele estava no templo, ele conseguiu um bom exemplo para os discípulos. Os ricos iam lá, e eles levavam aqueles sacões de moeda, jogavam lá na caixa de ofertas, mas eles faziam aquilo para se exibir, para dizer que davam. Faziam isso para se exibir, aquela pessoa que dá, mas quer fazer questão que todo mundo saiba que foi ela e que deu muito. E há aqueles que muitas das vezes ficam tristes porque dão pouco. Há aqueles que, por não terem condições, ficam tristes por ter pouco. E há lugares que, infelizmente, constrangem aqueles que dão pouco. Como se esses tivessem pouca fé, como se esses fossem pessoas infelizes que não têm quanto dar. Mas olha quem é o exemplo de Jesus para os discípulos. Sabe quando a gente reúne, Quando a gente reúne as crianças, por exemplo, fala, olha, você tem que ser como aquela pessoa ali. Olha como aquela pessoa é honesta. Olha como aquela pessoa tem um bom exemplo, Jesus junta seus filhos e fala, ei, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Olhem para aquela mulher lá. Olhem para ela. E Jesus sabia até o quanto que ela tinha dado. Tinha dado aquelas poucas moedinhas de cobre que não valia quase nada. Jesus falava, olha aquelas moedinhas que ela está dando ali. Eu asseguro a vocês, ela está dando mais que qualquer pessoa aqui. Sabem por quê? Porque eu sei as lutas que ela passa. Eu sei que ela enfrenta batalhas. Eu sei que ela enfrenta dores. Eu sei que ela está pelejando lutas para sobreviver. Mas do seu pouco, ela deu o seu melhor. Todos os outros deram do que estavam abastados, mas ela não. Ela mesmo com pouco, honrou a Deus. Olhem para ela. Vocês têm que ser como ela. Ele acabou de falar que não tem que ser igual aos fariseus. São aqueles que se vestem bem, que eles têm polpa, mas aí ele olha para uma mulher pobrezinha, Fala, vocês têm que ser como ela. Tem que dar o melhor, mesmo na dificuldade, mesmo na luta. E, amados irmãos, isso aqui é esperança para nós, um texto desse. Sabe por quê?
Porque o que a gente aprende nesses 3 versículos? Esses 3 versículos finais desse capítulo, né? No 42, 43 e 44. Então uma viúva pobre chegou, colocou 2 pequenas moedas de cobre, não muito quanto valor. Chamando a si os discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa oferta mais do que todos os outros. Ela chamou a atenção de Jesus. A gente, irmão, pode ter pouco. A gente pode ter pouco, a gente pode estar enfrentando luta, pode estar enfrentando adversidade. Quando nós damos o nosso melhor a Deus, nós atraímos a atenção do Senhor para as nossas vidas. Não é a quantidade do que temos que atrai a atenção do Senhor, é o nosso coração. É esse que atrai a atenção do Senhor. É disso que o Senhor gosta. É esse o exemplo que Jesus tem para nós. Amados e queridos irmãos, por que Marcos faz questão também de deixar a historinha dessa viúva aqui? Porque o crente de Roma enfrentava muitas batalhas. O crente de Roma enfrentava muitas lutas, igual a nós, irmãos, não é diferente não. Talvez enfrentavam até mais, porque na época estavam sendo perseguidos de morte. Nós aqui no Brasil ainda não, pela graça de Deus. Estavam sendo perseguidos de morte. E aí Jesus fala que, olha essa viuvinha aí. Eu me agradei da oferta dela. Eu me agradei daquilo que ela está oferecendo. Deus se agradou daquilo que ela está oferecendo. Jesus acaba, de forma indireta, mas pelo Espírito Santo, né, clara aos nossos corações, dizendo para os crentes da época de Marcos, e dizendo para nós também, Ele olha por nós. Ele olha aquilo que nós fazemos pela sua obra. Ele olha aquilo que nós fazemos pela obra de Deus. Ele está vendo. Ele está vendo as lutas que nós estamos passando para estar aqui na casa de Deus. Ele está vendo a luta que nós estamos passando para nos mantermos nos caminhos do Senhor. Ele está vendo, ainda que para nós seja pequeno, quando nós fazemos de todo o coração, Ele está vendo. E há também uma contrapartida. Ele está vendo aqueles que botam muita pompa, botam muita banca de que são muito importantes e que estão dando muito, mas que não representam em nada a vontade de Deus e nem a graça de Deus. Por que que o povo peca e cai? Porque não conhece a palavra e o poder de Deus. Que possamos nós, como igreja, conhecer a palavra do Senhor e o poder de Deus. Porque o poder de Deus é maravilhoso. Que rei é esse que Marcos está apresentando ao seu leitor? Ele está apresentando um rei que não se limita a esse mundo. Está apresentando um rei que não veio trazer o seu reino para literalmente vir a esse mundo, mas um rei que está com seu trono no céu. E é lá que nós devemos fitar os nossos olhos, crendo verdadeiramente que não há morte para o crente. Há um livro antigo de um escritor chamado George Orwell, onde ele diz: a morte da morte pela morte de Cristo Jesus. É um jogo de palavras, né? Ele está querendo dizer que Jesus matou a morte. Como assim Jesus matou a morte? Porque todo mundo morre, correto? Todo mundo morre. Mas em Cristo não. Em Cristo, o termo bíblico é: nós vamos dormir. Porque a nossa alma não morre. Ela vai para o reino eterno de Deus. É isso que Jesus queria que aquele povo aprendesse. Gente, o principal é chegar lá. O principal é lá. Olhem para lá. Não fiquem esperando um rei terreno. Não fiquem esperando bênçãos terrenas. Olhem para os céus. A vida está lá. O nosso futuro está lá. É lá com Ele. E quem tem a fé lá, meus irmãos, não vive atemorizado não.
Crê e confia na palavra e no poder de Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus, vamos glorificar ao Senhor, sim, porque não importam as circunstâncias, é nosso dever amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. Ele não aceita menos que isso. Não aceita menos que isso. E aquele que pensa que Deus fica mendigando louvor, vai se frustrar no último dia. Aquele que pensa que pode chegar aqui na casa de Deus, cantar qualquer coisa e ir embora, vai se frustrar no último dia. Aquele que pensa que pode chegar aqui, tratar a presença de Deus como se não fosse nada, vai se frustrar no último dia, porque ele não aceita essa mendigaria, não. Ele não fica aqui mendigando. Gente, somos nós que precisamos adorar Ele. Ele não precisa da nossa adoração, Ele não precisa do nosso favor, Ele não precisa de nada nosso, somos nós que necessitamos dEle. Nós estamos invertendo as coisas, tem crente que acha que deixando de vir à igreja, Deus vai ficar com peninha deles, Deus está no trono de glória deles, sendo adorado por milhares de anjos, não precisa de nós para nada. Se sair todo mundo daqui e falar agora ninguém mais aqui vai celebrar Deus, Deus não precisa de nós para nada, nada, nada. Quando nós nos ausentamos, somos nós é que sofremos. Nós é que sofremos. E nós não estamos mais saudáveis longe da presença de Deus, não. Podem estar certo disso. Porque a doença do pecado, essa sim mata, porque não mata só o corpo não, mata a alma. E os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus. Não herdarão. Porque para seguir a Deus, tem que ser homem, tem que ser mulher de coragem. Porque Deus não aceita menos que a adoração verdadeira, que entrega total. Eu entrego o meu corpo, eu entrego minha alma à disposição da obra e do poder de Deus. Eu me entrego verdadeiramente a Ele. É isso que Deus quer. Fora isso, é porcaria, é lixo. Não adianta não. Não adianta não. Vamos agradecer ao Senhor. Vamos agradecer que mesmo no pouco que a gente dá, a gente sabe que é pouco. Mesmo no pouco que a gente dá, Deus tem sido misericordioso conosco. Ele tem olhado para a gente igual aquela viuvinha, que mesmo dando pouco, tem visto aqueles que verdadeiramente estão dando de coração. Esses a Deus ama. A esses Deus vai levar para o seu reino no último dia. Santo Deus, amado Pai, tira os nossos olhos desse mundo, Senhor. Tira, ó Deus, nossos olhos desse mundo. Não queremos ser como os saduceus, ó Deus, que ficam olhando apenas o terreno, que limitam a sua vida apenas ao terreno. Que sejamos, ó Deus poderoso, servos, ó Pai, que olham, Deus, para o Teu reino que está nos céus. Que, ó Deus, nós possamos cumprir o primeiro mandamento, Senhor. É o primeiro mandamento, Deus. Nós queremos fazer tanta coisa e não fazemos o principal, Senhor. Te amar de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Dar o nosso melhor a Ti, ainda que seja pouco aos olhos dos homens, mas dar o nosso melhor a Ti, entregar o nosso melhor a Ti, crer no Teu poder, crer na Tua palavra, Senhor. Coloca-nos, ó Deus, no caminho, pois nós cremos verdadeiramente. Tu és o Cristo prometido, Senhor. Tu pode não ter vindo em polpa de rei, mas nós cremos. Tu és o Rei verdadeiro. E até o Rei Davi, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se curvou diante de Ti, porque Tu, ó Deus, é o Deus dos vivos. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, e aquele que viveu para Ti, creu em Ti, está vivo contigo, ainda que tenha deixado esse mundo, está vivo contigo, e nós também viveremos eternamente, não porque merecemos, mas porque na cruz do Calvário Tu conquistou para nós a vida eterna. Fita os nossos olhos na vida eterna. Fita os nossos olhos na vida eterna, meu Deus. É só o que te pedimos. Fita os nossos olhos na vida eterna. Porque esse mundo, ó Deus, se não for de doença, nós vamos morrer de outra coisa. Esse mundo só tem para trazer morte. A gente nasce sabendo que vai morrer.
Mas em Ti, ó Deus, em Ti, nós sabemos que a morte é só uma passagem. Porque ninguém tira a vida que Tu deu para nós na cruz. Ninguém tira. Homens não tiram. Vírus não tira. Doença não tira. Violência não tira. Nada tira aquilo que Tu conquistou para nós. Nada, nada, nada. Que possamos crer em Ti, meu Deus. Crer em Ti, verdadeiramente crer em Ti, ó Deus poderoso. Crer no Teu poder, ó Pai. E nós pedimos também, Senhor, aqueles que estão, ó Pai, nessa semana fazendo testes, ó Deus, vendo, né, questão de qualquer tipo de enfermidade, traga a cura em nome de Cristo Jesus, Senhor. Traga a cura, traga a resposta. Se há algum enfermo no meio dessa igreja, ó Deus, nós cremos no Teu poder, Senhor. Nós cremos na Tua autoridade. Nós cremos que a última palavra é Tua, Senhor. Nós cremos que a vida está nas Tuas mãos. Por isso nós clamamos, confiando em Ti. Traga a cura, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois Teu é o poder, Teu é o reino e a glória para todo sempre, no nome santo de Cristo Jesus. E toda a igreja diga, vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor. Pois Ele é santo, pois Ele é digno, pois Ele é exaltado e Ele é magnífico. Que a palavra de Deus encha nossos corações de alegria, de esperança e de paz, irmãos. Porque esses tempos, irmãos, é tempo de aflição para quem é do mundo, irmão. Tempo de aflição para quem é do mundo. O crente sabe que a palavra de Deus se cumprindo. Não tem para onde correr. Vai correr de quê? A palavra de Deus diz. Vai ler Apocalipse. Quando a trombeta toca, não tem para onde fugir. É enfermidade, é aflição, não tem para onde fugir. E não adianta achar que dentro de casa está seguro, não, que a aflição vai te achar. A aflição vai te achar, a doença vai te achar, a luta vai te achar. E se for para morrer, tu escorrega no banheiro, quebra a cabeça e morre igual um idiota. Morte besta. A gente morre de morte besta. Tem um parente meu, sabe o que morreu? Parente antigo, sabe o que morreu? Estava bêbado, foi fazer xixi na linha do trem, morreu eletrocutado. Morte besta, né? Morte besta, morreu. E aí, a nossa vida se baseia nisso? Eu vou sair ali fora, ver um carro, me pega. E aí? Vocês sabem as alergias que eu tenho, posso chegar em casa hoje, comer alguma coisa que eu nem sei que estou alérgico, morrer lá, meu pai vai chegar lá domingo com o corpo fedendo. Que é isso que acontece com esse corpo aqui, vai chegar lá o corpo fedendo. Vocês vai chorar, todo mundo chorar, e aí? Acabou? Esperança não está nesse mundo, esperança está lá no céu. Eu oro a Deus e me cuido, óbvio, porque não devemos tentar ao Senhor. E oro a Deus confiando no seu poder e na sua maravilha. Mas eu sei que a minha vida está na mão dEle. Eu descanso na presença dEle. Porque eu confio nele, eu creio nele. Ele é o Senhor de todas as coisas. Vamos confiar e crer em Deus em nome de Cristo Jesus. Que Deus te leve em paz, em segurança para casa. Que Deus te guarde, guarde a tua vida, guarde o teu coração. Te abençoe, te prospere no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Fique na graça e na paz do Senhor. Até domingo, querendo Deus.